Um, dois, três. Peraí, Fred. Já foi. Tá gravando, pessoal? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast jurídico mais legal do YouTube, o nosso episódio 7. E para você que está nos encontrando agora, não sei se você vai nos ver agora à tarde, se vai ser à noite, se vai ser amanhã de manhã, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, de compartilhar os nossos vídeos nos grupos de família, nos grupos dos amigos, dos inimigos, seja lá o que for, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu aqui com as minhas fiéis escudeiras, Fernanda Heder, Fernanda Alves. Como vocês estão, meninas? Boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu fico tão constrangida com essas meninas, que elas estão sempre assim, lindíssimas, maravilhosas, subindo a régua, é verdade, né? É verdade. E eu já quero começar aqui fazendo um protesto, logo de início, tá? Porque eu estou com as unhas da semana passada, ó. Vocês estão vendo aí a unha da mulher, ó, vocês estão vendo aqui, ó, real. E elas estão aqui maravilhosas nessa nobreza. Você não foi ao espaço Amanda Bianchini. Eu fui. Fiz as minhas unhas com a Bruna. Fiz a minha maquiagem com o Hot. Tá maravilhosa, pois é. Vai lá, passa lá. Na próxima eu prometo estar assim, com essas unhas nobres também aqui. Pessoal, vamos começar. Quais são os famosos que a gente trouxe hoje? Acho que a gente começa com o Rei da Gillette. Eita! Muita Gillette precisa. Tony Ramos. Tony Ramos. Não sei se vocês viram, né, que o Tony Ramos estava doente, ou está ainda doente. E aí eu queria saber de vocês. Aí vou pedir um bate-bola entre vocês. Direito trabalhista, direito previdenciário. Como é que fica isso? Como é que fica a situação do Tony Ramos com a Rede Globo? Tem direito a alguma pensão, algum benefício? Não tem? Diga aí pra mim, meninas. Vamos lá. Vamos começar com Tony Ramos, né? Tony Ramos, um monstro das novelas, um grande artista da TV Globo, 75 anos de idade, completou 75 anos de idade. 46 de Globo, né? Caramba. E aí o Tony Ramos, desde o ano passado, ele entra numa fofoca aí de que estaria para ser demitido da Globo, né? Vocês têm acompanhado isso. Ele fez uma última novela aí que foi um grande sucesso, novela das 9 da Globo. Só que o Tony Ramos, ele sofreu, parece que ele teve uma doença neurológica. Foi. Um sangramento. Já foi operado 2 vezes, né? Craniano, né? Isso aí. E está afastado do trabalho, afastado das novelas, né? Da sua atuação, por conta da recuperação aí dessa doença que ele teve, dessas cirurgias. E aí a gente conversando, né, sobre a situação do Tony Ramos e trazendo para a realidade, né, das pessoas que podem viver situações parecidas aí no dia a dia. O Tony Ramos já está aposentado, né, gente? Ele já está aposentado. Ele até deu uma entrevista... Pelo INSS. Pelo INSS. Ele até deu uma entrevista recentemente, porque perguntaram para ele assim, você não está com medo de ser demitido, não? Porque a Globo mandou embora um monte de artistas. Ele falou assim, não, porque pelo INSS eu já estou aposentado. Então, o Tony Ramos já está aposentado pelo INSS. E ganhando bem, né, amiga? Eu olhei, eu gosto de ver quando o pessoal ganha. Não, mas não pelo INSS. Não, pela Globo. Vale a pena ele continuar, né, trabalhando. Ele tá ganhando 340 mil por mês, ganhou no ano passado. Vale a pena, Não, né? o benefício dele, por melhor que seja, não dá nem o cheirinho disso. Exatamente. Então... Pois é, então, gente, o Tony Ramos não está trabalhando, não pode receber benefício por incapacidade no INSS, porque a aposentadoria não acumula com auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença. Ele já está aposentado, quer dizer, esse benefício é o que ele pode receber. O aposentado, ele pode receber do INSS salário maternidade, salário família e pode participar de processo de reabilitação profissional. Mas auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, não. E aí, eu queria saber da nossa querida amiga advogada trabalhista. Como ficaria a situação do Tony Ramos, né? Estando incapacitado para o trabalho. Sim. Porque ele não vai ter um benefício do INSS, né? Ele teria que ter aí o respaldo, imagino, do empregador. Mas ele não pode ser demitido. Então, nossa amiga vai responder todas essas perguntas. Nossas dúvidas. Eu ia até fazer uma cerveja. Porque isso é muito polêmico, né? Como faz? A Globo pode mandar ele embora nesse período? Tem que pagar salário nesse período? Olha, vocês estão vendo aí. Eu vou fazer outro protesto aqui, porque ela arrumou... Lá em Minas falaram Arapuca pra eu entrar, né? E ele jogou essa casca de banana pra mim.
Mas, assim, a questão do Tony Ramos é o específico do específico no específico, né? É uma situação muito particular e cabeluda. Literalmente cabeluda. Literalmente cabeluda. E aí, no meio de tudo isso, da situação cabeluda, o que a gente tem? Eu preciso, antes de responder se a Globo pode demitir ele ou não, que eu acho que é a pergunta, né? Nesse período que ele está afastado e ele não consegue outro benefício, porque ele não tem como acumular aposentadoria com benefício por incapacidade, certo? Então, o que acontece? Antes de eu responder se pode ou não pode, a gente só precisa entender uma coisa. A CLT, junto com a Constituição, ela tem princípios que eles criam um sistema de proteção ali, tanto para o trabalhador no momento de vulnerabilidade, né? Imagina, a hora que ele está precisando ali estar amparado, e também para a continuidade do contrato de trabalho. A questão aqui é que se eu for tratar de um trabalhador comum, numa situação comum, onde ele se afasta a partir do 15º dia, e é engraçado que o efeito no direito do trabalho, mas quem coloca, né, prevê essa norma de até o 15º dia ser responsabilidade do patrão, não pode efetuar nenhum desconto, tem que manter os encargos normalmente, os benefícios normalmente ali, as vantagens do contrato de trabalho, é a regra previdenciária, né? O decreto 3048, artigo 75, que vai falar que até o 15º dia é responsabilidade do empregador. Então, não pode fazer desconto nenhum, tudo normal até o 15º dia. E a partir do 16º dia de afastamento, e aqui a gente vai falar de atestado, então já se suspende o contrato de trabalho. Até o 15º dia, a gente chama de um instituto onde se interrompe o contrato de trabalho. Não tem prestação de serviço, mas mantém a responsabilidade do empregador. A partir do 16º dia, suspende o contrato de trabalho. Aí, quando eu digo que ela me jogou uma casca de banana para eu escorregar nela, né? É porque a situação do Tony Ramos, ela foge um pouco da situação genérica, geral, porque ele tem uma aposentadoria. Então, e aí, é o meu ponto de vista, tá? Eu tentei pesquisar e achar algo contra da forma que eu penso. Mas, no meu ponto de vista, eu não consigo ver uma responsabilidade da Globo nesse período que ele está afastado, porque ele só não vai conseguir um benefício por incapacidade porque ele já possui uma situação própria que inabilita ele acumular os dois benefícios, né? Então, a gente depois vai falar um pouquinho, quero só trazer uma diferença do famigerado limbo previdenciário, que não é o caso aqui. Quando você fala que não tem responsabilidade da Globo, é de continuar pagando o salário dele? Porque a partir do 16º dia de afastamento, o contrato está suspenso. E poderia ter alguma cláusula específica num contrato de trabalho, no né? contrato. Garantia a empresa, de licença. Sim, a empresa sempre pode estabelecer normas que vão privilegiar o contrato de trabalho. Inclusive, tem que dar uma olhadinha, que eu também, mas vale a pena ver, a norma coletiva também pode. Às vezes, não vai ter isso nem no contrato entre o trabalhador e a empresa, mas às vezes a convenção coletiva prevê esse tipo de situação, inclusive até estabilidade, que aquela estabilidade que a lei coloca para o acidente de trabalho, para a doença ocupacional, não vai ter no auxílio doença comum, mas às vezes tem alguma questão específica na convenção trabalhista ou no acordo, né, coletivo. Então, é importante sempre você, trabalhador, procurar o sindicato e poder ter em mãos a sua convenção, porque numa hora dessa de dúvida, você tem um respaldo. Tá? Muito interessante você ter falado isso, porque o próprio decreto que você mencionou aí, que é o regulamento da Previdência Social, né, o decreto 3.048 de 99, ele fala sobre a questão da empresa, da empresa ter uma previsão de licença, de licença remunerada. Alguns acordos coletivos, algumas convenções coletivas de trabalho, elas prevêem uma licença remunerada no caso de afastamento por doença. E aí, o que seria isso? Assim, a empresa, ela complementaria o seu salário, porque quando você vai receber do INSS, sempre fica menor do que o seu salário da ativa, né, na empresa. Então, muitas das vezes, pessoas, os empregados não sabem disso. Eles estão recebendo um auxílio doença do INSS num valor menor do que o seu salário atual, né, o seu salário da ativa. E eles poderiam ter essa complementação da empresa. E a empresa,
quietinha, né? Não te conta nada. Então, isso aí é muito importante. E é importante porque aí, por exemplo, às vezes a empresa, não dá informação, né? Na maioria das vezes. De uma forma geral, você está afastado de atestado, não conseguiu o INSS, porque é o que eu falei aqui. Em linhas gerais, ele não tem mesmo, o contrato fica suspenso, mas pode ser que tenha norma coletiva, pode ser que tenha alguma cláusula contratual, e aí cabe a pessoa buscar fundamentar isso, e aí não resolvendo administrativamente, fazer uma reclamação trabalhista, né, requerendo ingressar com uma ação para poder requerer, mas aí é um caso específico, né? Não é, hoje, eu falei aqui que pode ter, mas principalmente em São Paulo, muitos representantes às vezes as empresas grandes, né, ela tem ali o pessoal que representa o sindicato mais próximo do empregador, às vezes aqui as pessoas nem sabem qual é o sindicato responsável por ele, né? Mas principalmente em São Paulo é comum ter normas assim, que protegem nesse momento, ou para complementar, ou que a empresa continue pagando o salário. Então é bom você, né, buscar informação na sua situação. No caso dele, como eu não tenho como saber se o sindicato, né, porque o que eu sei que o sindicato aí dos artistas, inclusive, abandona, né? Mas seria uma questão de ver se para ele teria alguma norma específica. Em linhas gerais, a empresa não teria essa responsabilidade, porque ele só não vai ter essa cobertura da empresa arcar, enquanto ele poderia tentar um benefício, porque ele tem uma condição específica dele que conflita na legislação do INSS. Ele já tem aposentadoria, ele não pode, por exemplo, seria a mesma coisa de uma pessoa receber aquelas guias para se habilitar no seguro-desemprego, e aí ele arruma um emprego e não pode receber. Então, é a condição dele. Mas ele ficaria licenciado sem remuneração. Sem remuneração. Também não poderia ser mandado embora nesse período. Não, essa pergunta não pode ser mandado embora, né? Mesmo que seja um atestado longo, né? Porque às vezes a pessoa precisa dar um atestado de 6 meses, né? 180 dias, depois mais 180 dias, não pode mandar embora nesse período. O que acontece é que o contrato fica suspenso. Não tem trabalho, não tem remuneração. E aí a pessoa, o trabalhador também tem que manter essa comunicação com a empresa. Porque a partir do momento que ele para de renovar esse contrato de esse atestado médico, volta a correr os encargos, a responsabilidade dele, e aí tem que ter cuidado também para não configurar um abandono de emprego, né? Porque às vezes ele dá um atestado lá de 3 meses, depois mais 90 dias e não volta mais na empresa. Então tem que sempre manter esse contato, né? Renovar esse atestado enquanto se busca aí a melhor forma dele, né, tá protegido nesse período. O que eu comentei sobre o limbo previdenciário, é só comentar mesmo pra gente, porque é um assunto muito longo, né, e também muito cabeludo. Que o caso dele não é o mesmo caso do limbo previdenciário, que é aquela situação em que a pessoa não fica aquele jogo de empurra, né? O INSS diz que não é responsabilidade dele. Não é responsabilidade. Ou também demora, tem essa demora na análise, demora em ter um resultado. Não demora, né? Gente, tem alguns casos. Lá vem ela defender. Lá vem ela. Eu consegui uma aposentadoria com 2 dias, tá? Gente! Só o resultado hoje. Pois é. Não é sempre. Mas aí vamos falar num caso que não tenha doutora. Vamos falar num caso Me que chama não no privado que comigo manda. Num caso que não esteja com a doutora Fernanda Heder, que ele vai pegar caminhos, né, talvez muito tortuosos, cabeludos. E aí essa pessoa vai ficar bastante tempo, né, discutindo isso. E para essa questão, onde o empregador disse, olha, a partir do 15º dia não é comigo, vai procurar o INSS, e o INSS ou não dá nenhuma resposta, ou diz que essa pessoa não está apta a voltar. Enquanto se discute isso, tanto judicialmente ou na esfera administrativa, esse limbo trabalhista previdenciário é de responsabilidade da empresa. Verdade. Então, isso aí já está pacificado, né, nos tribunais, o TST já confirmou. Então, é importante a empresa ter esse cuidado, né, porque às vezes fica pagando para ver, espera esse empregado, o resultado que vai ter, e se ele for, dependendo do tempo que demorar judicialmente, e realmente ele estiver, né, inapto para o trabalho, e você pode ser responsabilizado. E a conta é uma conta alta, né? Então é bom não correr o risco. É responsabilidade
da empresa, né, manter os salários do funcionário e todas as vantagens do contrato de trabalho. Então, manter todos os benefícios que ele tem no contrato de trabalho nesse período em que está nessa indecisão aí entre o INSS, né, e o retorno ao trabalho. Até porque o prejudicado não pode ser o empregado, não né? pode ser. A parte mais ele é vulnerável, né? É a parte mais vulnerável e tem que ser protegido. Exatamente. Então, gente, ainda para a gente concluir esse tema aí do Tony Ramos, né? Eu pensei de falar um pouquinho sobre desaposentação, porque a Fernanda falou uma coisa muito importante, de que achei muito legal, né? Você ter buscado o salário do Tony Ramos. Eu adoro saber quanto eles ganham. Tony Ramos já está aposentado, né? E continuou ganhando esse salário muito alto, que com toda certeza tem contribuição previdenciária. E a gente teve, num passado não muito distante, aí uma questão sendo discutida, os aposentados que continuavam trabalhando ou retornavam ao trabalho e, às vezes, ganhando até salários melhores. Sim. E passando a fazer jus a uma aposentadoria melhor no INSS. Mas aí essa pessoa já está aposentada. E aí? Então, a gente teve uma tese jurídica muito forte, que foi a desaposentação. Inicialmente, existiu um posicionamento favorável do STJ. Então, o STJ teve um tema dizendo que era possível a desaposentação. Então, essa pessoa que já estava aposentada, era como se fosse cancelada essa aposentadoria, para que fosse possível revisar o cálculo do benefício, considerando esses novos salários, essas novas contribuições. Até que a coisa chegou no STF, como sempre, o resultado não foi dos melhores, né? Então, o STF teve uma tese firmada no tema de repercussão geral, tema 503, dizendo o seguinte, olha, a desaposentação e a reaposentação não são possíveis porque não existe lei que ampare esse direito. Então, esse é um problema do Congresso, eu aqui não posso legislar e onerar o governo, a União, os cofres públicos, porque não tem embasamento legal para isso. Só que agora, e por isso que eu achei bem bacana falar sobre isso, então se faltava a lei está vindo aí. Então, a gente tem um projeto de lei. Já foi aprovado, projeto de lei. Tá. Mas ele está bem adiantadinho, tá? Na verdade, esse projeto de lei é de 2011. Nossa! Então, a votação dele está bem adiantada. Ele já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Câmara dos Deputados. É o PL 2567 de 2011. E aí ele trouxe uma hipótese que eu achei muito interessante, que nesse projeto de lei tem a seguinte possibilidade. Você aposentou e continuou trabalhando, você pode, contados mais 60 meses de trabalho, solicitar ao INSS uma revisão da sua aposentadoria para somar esses 60 meses de contribuições aí que você teve. Você pode fazer isso por até 2 vezes. Olha que interessante. Olha. Então, você pode fazer isso uma primeira vez, continua trabalhando mais 5 anos. Então, por até 2 vezes, você consegue fazer essa revisão aí. Lembrando que revisão, a gente tem até 10 anos para pedir. Tá? Até 10 anos para pedido de revisão de benefício. É por isso que você pode fazer por até 2 vezes. Então, já está bem adiantado isso aí, tá? Aposentadoria por invalidez. Não vai poder passar por essa revisão, porque é até lógico, né, gente? A pessoa aposentou por invalidez, ela não continua trabalhando, né? Né, Márcia Fu? E a aposentadoria especial também não. Você não poderia contar tempo trabalhado com agentes nocivos. Fora isso, é uma possibilidade que vem por aí e vai abrir, e eu digo assim, até um mar de possibilidades no direito previdenciário, né? Porque quando você abre um serviço desse, uma possibilidade dessa. E para muita gente que continua trabalhando porque aposenta tão baixinho e aí como que para, E né? aposenta muito novo. Aposenta até novo. A reforma da Previdência, você aposentava aí com 50 anos de idade, continua trabalhando, né? E aí vai ser bom, né? Tomara que o que eu acho mais legal, eu não entendo nada, né, do que vocês estão falando, mas o que eu acho mais legal é isso, né? Porque a gente traz o babado do famoso, né? E contextualiza com o direito, né? E faz esse link das áreas, né? O que eu poderia falar do Tony Ramos? Se ele faleceu, o que vai ser do direito sucessório dos filhos? A única coisa que eu poderia interagir que vai com ser você. Maravilhoso. Vai e o patrimônio, pelo jeito, vai ser ótimo. Para os filhos. Vai ser ótimo, mas se Deus quiser, ele vai durar por um tempo. Mas tem um outro famoso que eu queria falar, que eu não sei se vocês viram, que com certeza viram, que foi o Naim, né? Que, infelizmente, nós cada...
Tava aqui esperando esse momento. Foi, não se sabe ainda como foi. Eu ainda falei assim, vou tentar não... Mas o que me chamou a atenção... Ele foi descer a escada... Até onde se sabe é isso. Ele foi descer a escada e subiu, amiga. Ele desceu e subiu imediatamente, tá? Até onde a gente sabe é isso. Que coisa terrível, mas o que eu queria trazer dessa vez não sei se vocês viram, o velório do Naim, né? E o caixão, em um momento, ficou no chão para que os cães se despedissem. Isso foi bonitinho. Foi bonitinho. Foi Foi sim, gente. Foi bonitinho. Olha lá. Vocês não têm cachorro. Olha lá. A cachorrinha cheirando. É ela que é a viúva? Me parece que é. A ex-mulher dele, né? Que estava em processo de... A ex... A viúva ex. A viúva como é que ficou? A gente ninguém tem certeza. Não sei. Ela traz uma série de suposições, né? Mas ainda está investigando, a polícia ainda está investigando, né? Mas eu queria trazer essa questão do cachorro. Do animal, na verdade, né? Porque teve um protagonismo nesse isso, né? Porque se ela for começar a falar da viúva, aí a coisa vai descambar para outro caminho. Deixa vai pro crime. É melhor deixar quieta essa parte. Mas olha só, o animal hoje, gente, é visto como coisa, né? Como objeto. E a gente sabe que tem uma reforma do Código Civil que está aí tramitando no Senado já há um tempinho. E que essa reforma, dentre um dos pontos dela, é transformar o animal, deixar de ser coisa, para ele se transformar num ser senciente de direito. É assim que está escrito. Ser senciente de direito. Isso. O que é isso? O animal passaria a ser reconhecido juridicamente como um ser, né? Com certos direitos e passíveis de sentimentos. E aí eu queria trazer um caso muito interessante, que foi impetrado um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E esse caso era o seguinte, eles queriam transferir, era em favor do chimpanzé Jimmy. E eles queriam transferir o chimpanzé do zoológico de Niterói para o Santuário dos Primatas em São Paulo. E aí foi negado. O relator negou o HC, dizendo o seguinte, olha, por mais que o macaco tenha 99% do DNA humano, ele é um animal. Né? E esse remédio constitucional, o HC, ele é para seres humanos. Interessante, né? E aí, o que aconteceu? Portanto, o animal não é sujeito de direito. E aí, os autores, então, falaram assim, peraí, então, o macaco, o animal, não é sujeito de direito, mas é objeto de direito, ou seja, ele sofre tortura, né? Sofre touradas, rodeios, caça, abandono, envenenamento, né? E aí, nessa reforma do Código Civil se pensou nisso. Como é que fica essa questão do animal que realmente ele vira um sujeito de direito? E a reforma propõe o acréscimo de uma letra no artigo 82 do Código Civil que vai passar escrito da seguinte forma. Primeira coisa, os animais vão entrar nos capítulos dos bens. Eles vão ser equiparados a bens móveis. E aí diz assim, ó, os animais que são objeto de direito são considerados seres vivos dotados de sensibilidade e passíveis de proteção jurídica. A proteção jurídica prevista nesse artigo vai ser regulada por uma lei especial que vai dispor sobre o tratamento ético dos animais. Até que sobrevenha essa lei especial, os animais vão ser regulados pelas disposições relativas aos bens, desde que não sejam incompatíveis com a natureza. Da relação afetiva entre o humano e os animais, pode derivar legitimidade para tutela dos interesses dos animais, bem como pretensão indenizatória e por perdas e danos. E aí, o que visa essa reforma em relação aos animais? É retirar esses animais da invisibilidade. Que hoje eles se encontram, né? Então, como diz o artigo, o animal vai poder, por exemplo, no caso de um divórcio, pedir uma pensão para os pais, né? Vai poder ingressar com HC, vai poder pedir uma indenização, de repente, por maus tratos. Aí eu queria trazer um ponto para a gente pensar. Porque a gente brinca, mas a gente fala sério, né? Não, porque quando a gente fala do animal ser um sujeito de direito, isso abre uma brecha, né, gente? Nossa, né? Uma cratera, né? Vamos pensar, por exemplo, na indústria da carne. Eu fiquei pensando nisso enquanto eu estudava. Quer dizer que o boi... Você foi profundo, hein? Não, o boi vai poder entrar com um HC e falar, vou ser abatido, não. Peraí, o que é isso?
Não é? Eu já tô vendo o dado do Labela. Exato, não é? Todos esses. Não, aquela menina dos cachorros. Porque Luísa Mel. Nossa, essas ONGs aí. Não, a gente brinca assim, mas é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Meu Deus. Porque a partir do momento que você transforma um animal num sujeito de direito, dando a ele legitimidade para pleitear os seus direitos. Meu Deus. Legitimidade para questões relativas à indenização. Você abre uma brecha. Mas a lei não fala só de animais domésticos. Mas se bem que não, fala animais. E se não deixar especificado se quem pode representar, vai virar uma loucura. Nossa. Exatamente. Você imagina? Você imagina o quê? Então, trouxe assim, só pra gente pensar um pouquinho, né? Então a gente precisa aguardar. Afinal de contas, essa Eu acho que a gente precisa começar a virar veganas. Temos que virar veganas. Enquanto ainda dá pra ir se acostumando. Porque daqui a pouco a gente vai ter ação aí. Que loucura. Mas a gente tem que aguardar. Porque a reforma está tramitando no Senado. Vale lembrar que do Senado ela passa para a Câmara e depois da Câmara para a sanção ou pelo veto do presidente da República. A gente tem que saber se o Brasil, né, ele está preparado para uma mudança tão drástica como essa. A gente sabe que tem muita crueldade, né? Tem muita maldade com os animais. Realmente isso tem que ser coibido e penalizado. Eu acho que tem acontecido o seguinte, muitas famílias hoje optam por não ter filhos para ter bicho, né? Para ter o animal, né? O pet. E aí o direito está tentando legislar de alguma forma a proteção desses animais. Porque, na verdade, já tem hoje, assim, em divórcio, você já consegue pedir, né? Aquela guarda compartilhada do pet, quem que vai até levar a veterinário, ia falar pediatra. Levar veterinário, né? Já tem essa questão de trazer principalmente se for um divórcio consensual, né? Mas mesmo em litigioso, já tem como, né? Com quem vai ser o tutor, né? Ter direito de visitação do outro. Então, é importante, eu acho que colocar isso na legislação. Agora, eles estão passando para uma parte porque não dá pra gente legislar para abarcar todas as situações possíveis, né? Quando você legisla pro todo, mas você tem que pensar que existem algumas questões que... Nossa, mas isso vai virar capaz de ter justiça específica. Direito dos animais. A partir de agora. Exatamente. Tem a Justiça Federal, vara da Justiça Animal. Vai abrir uma vara nova. Vai abrir uma vara advogada, né? Advogada. Ah, não, gente, eu passo. Advogada o quê? Eu não faço um comentário que passou pela minha cabeça. Agora você fala. Já tô aqui pensando. Gente, a gente brinca, mas... Não, é loucura. Estamos prestes à loucura. A sociedade tá louca. É isso que eu queria falar sobre esse tema. Acho que é importante. Então, a gente podia passar para o próximo. E aí eu vou jogar para Fernanda Heder. Eu vi, não sei se Fernanda Alves viu, a Tati Quebra-Barraco, que deu uma entrevista, né? Falando sobre a morte do filho, sobre a perda do filho. E eu queria perguntar a você, Fernanda Heder, é possível uma pensão de filho para o ascendente? De descendente para ascendente? Sim, então, essa é uma questão muito, muito importante da gente discutir realmente, porque nós já estamos muito habituados com o inverso, né? Exatamente. Os pais falecem os filhos menores ou inválidos ou deficientes de qualquer idade, né? Eles têm direito a essa pensão por morte. Mas quando é o contrário, quando é o filho que falece, como ficam os pais? Então, os pais têm sim direito à pensão por morte. Os pais são dependentes de classe 2. O INSS, a legislação previdenciária, na verdade, separa os dependentes em 3 classes. Então, a gente tem os dependentes de classe 1, que é a classe de prioridade, cônjuge, companheiro, companheira, filhos, enteados, que são equiparados. É excludente? Menores tutelados, excludente. Tendo dependentes de classe 1, eu nem olho para classe 2. Exclui classe 2 e classe 3. Os pais na classe 2 e os irmãos na classe 3, tá? Então, a gente vai da primeira, não tem. Aí eu posso chegar na classe 2. Não tem, aí sim os irmãos entram. É muito interessante isso, porque o enteado, por exemplo, ele exclui os pais. Sim, porque ele está equiparado a filho, né? Sim, é isso aí. Mas o enteado com filiação socioafetiva reconhecida? Ou não, o enteado com comprovação de dependência econômica. Ah, tá. Enteado com comprovação de dependência econômica. E os pais, eles só serão também dependentes previdenciários se houver a comprovação da dependência econômica em relação aos filhos.
Então, o filho tem que ser solteiro, ele não pode ter nenhum dependente de classe 1, né? Ele não pode ter filho menor, ele não pode ter cônjuge, companheiro, nada disso. E os pais, eles têm que comprovar a dependência econômica. Eu não sei qual que era a situação ali, né, da Tati, que é barraco, eu acredito até que não tinha essa... Ela é uma artista, né, eu acho que não tinha isso. Mas acontecem muitos casos assim, que o filho, às vezes tem uma mãe, esse pai pode até ter alguma renda, não é que ele não possa ter renda nenhuma, não. Mas que não seja o suficiente. Essa dependência econômica, é muito importante falar isso, ela não precisa ser total. Ela tem que ser importante e ela tem que ser contínua, constante. Então, durante o tempo que eu trabalhei no INSS, eu pegava muitos processos de pensão por morte de pai pedindo a pensão por causa do óbito do filho. Filho que tinha, né, bons empregos e tal. E aí, o que acontece? Às vezes o pai não sabe como comprovar, como fazer a comprovação da dependência econômica. Aí chegava lá, juntava documento no processo. O que ele juntava? Uma compra de uma bicicleta que o filho fez e mandou entregar na casa. O filho morava com ele. Mas quem andava na bicicleta? Não, a bicicleta era dele, ele mandava entregar lá. Ué, então, ele comprou uma bicicleta para ele, por que você está comprovando a sua dependência econômica com isso? Né? O meu filho comprou um guarda-roupa. Guarda-roupa não... Comprou para ele usar? Não é dependência econômica comprovada. Então, mas o filho paga um plano de saúde para os pais. Essa mãe aqui recebe uma aposentadoria de um salário mínimo no INSS, é o filho que paga o plano de saúde, que é mais do que isso. O filho paga o aluguel da casa onde ela mora, o filho que paga a cuidadora ou a pessoa que está na casa. Esses são documentos e é importante que isso esteja documentado. Porque a partir de junho de 2019, houve uma alteração na legislação, não existe mais comprovação de dependência econômica, nem de união estável, apenas com testemunha. As pessoas têm que entender isso. Você tem que ter essa comprovação dos últimos 2 anos anteriores ao óbito. E tem que ser documento, é prova material, documento. Mas eu tenho uma foto que eu fui no aniversário da minha neta, ele estava sentado na mesa do lado. Gente, se você for... Hoje até Photoshop faz isso. Né? Você imagina quantas pessoas poderiam comprovar que tem uma união com você, porque tem uma foto onde você aparece no mesmo ambiente. Então, isso não é considerado como prova. Então, finalizando aqui, é sim possível a pensão por morte para o pai em função do óbito do filho, mas tem que ter todo esse cuidado e tem que ter documento, tem que ter prova. Pagou, pega um recibo, vai guardando isso e vai produzindo essa prova a cada 2 anos. Aliás, na justiça, de forma geral, né, a gente precisa de papel, né? Precisa de papel. Mas não precisava. É por isso que as pessoas têm essa ideia. Até 2019, a legislação, o INSS exigia prova, a pessoa não tinha, perdia no processo administrativo. A lei não falava que tinha que ter prova material. Então, todos os juízes reconheciam uma prova exclusivamente testemunhal. Olha, o que também é perigoso, isso né? Na cabeça do povo, entendeu? Eu tenho testemunha. O pessoal chega no escritório assim, não, doutora, eu tenho testemunha. Mas o quê? Testemunha mais o quê? Porque só testemunha não vai resolver mais. Caramba. É isso aí, meninas. A gente vai falar agora? Falando nessa questão de que a gente está falando sobre morte, né? Teve um babado aí essa semana, uma treta essa semana aí. Conte pra nós. Sobre a Guilhermina Guinle. O pai dela faleceu agora em maio. E ela tinha questão de... o pai dela tinha uma cuidadora, né? Fernanda falando sobre... Às vezes tem uma cuidadora que o filho, né? Paga essa cuidadora. O pai tinha essa cuidadora que trabalhava lá para eles há 26 anos. Se o Fred até tiver a notícia, pode colocar aí pra gente. E aí, o que aconteceu? A atriz chama a polícia para a funcionária e caso vai parar na delegacia. Isso está ganhando repercussão, está muito recente, né? Vamos ver, porque tem os 2 lados da história. Não vai me dizer que essa cuidadora está pedindo reconhecimento de união estável. Não, mano, não tenho essa informação ainda, mas na primeira notícia que eu vi, tinha assim, que a cuidadora se sentia muito amada, entre aspas. Dizendo, aí, já botou você e seu radar, né? Vendo aí, não sei, não posso confirmar. Mas 26 anos, cuidadora. E aí ele faleceu, né? O pai da Guilhermina faleceu. E segundo a cuidadora, agora nessa semana, simplesmente tentaram abrir ela foi um advogado, mais 2 policiais na porta.
arrombaram a porta do apartamento porque ela trabalhava lá e ela morava lá. Então, arrombaram a porta do apartamento, ela ficou muito assustada. Tem, inclusive, um áudio dela pedindo socorro no grupo do WhatsApp do condomínio, porque ela mora há 26 anos no condomínio, ela resolvia as coisas para ele. Estava arrombando a porta com a polícia, é isso? Um advogado e 2 policiais arrombando a porta. Ela até então, segundo ela, sem entender qual era o motivo que estava sendo arrombado, ficou assustada, mandou um áudio no grupo do condomínio pedindo socorro, porque estava sendo arrombada a porta. Ela só pegou documento, só que ela mora nesse apartamento, ela tem a chave, esses 26 anos, morando nesse condomínio. E aí arrombaram a porta e deram ordem de prisão porque ela estaria invadindo o domicílio. E ela foi parar na delegacia, foi explicar que ela trabalhava lá. E segundo ela disse que assim que ela mandou o pedido de socorro no grupo do condomínio, que logo bloquearam ela, que assim, o pessoal do... Gente, tadinha. Eu queria falar isso sem rir, não consegui. A gente tenta, a gente ensaia isso nas reuniões, né? Pra nós não vamos rir, gente. Coitada da mulher, gente. Ela pediu socorro, gente, no grupo. Gente, me ajuda. Estão arrombando a porta. Eu não sei o que está acontecendo. Excluíram ela do grupo do condomínio. Aí ela fala Aí ela fala no boletim de ocorrência que parece que já sabiam, então, que iriam arrombar a porta. Aí, lá na declaração dela na delegacia, ela conta isso que eu tô falando aqui. Que ninguém pediu, solicitou que ela saísse. Ela leva a chave do apartamento, porque ela tinha a chave, que era o local de trabalho dela. E, por outro lado, aí eu vou falar o contraponto, que é o lado inverso, que a Guilhermina já foi lá, mas o marido também já foi ouvido, né? Já foram ouvidos. Eles dizem que solicitaram que ela saísse do apartamento porque terminou a pessoa que ela cuidava, morreu, pediu para sair, que ela se recusou a sair. E ela diz que o que eles estavam discutindo era o pagamento das verbas decisórias, né? E que em momento nenhum solicitaram que ela saísse do apartamento. Então, vamos ver quem está com razão, porque quem vai provar, né? Guilhermina tem que provar que solicitou, que ela sair, e aí se tiver solicitado que ela né, se retirasse do apartamento, é claro, vamos falar de novo aqui do bom senso, do diálogo. Gente, 26 anos morando nesse apartamento, e aqui eu vou falar de um tipo de, vou falar rápido por causa do nosso tempo, um tipo de rescisão do contrato de trabalho que é involuntária, né? A questão da extinção por morte. Sim. Não depende da vontade de ninguém ou o seu patrão morrer, né? Então, principalmente o patrão doméstico, o empregador doméstico, né? Então, é um tipo de rescisão involuntária, não depende da vontade de ninguém, tá? E nesse caso, já vou passar logo para a parte jurídica, quem tá com razão, quem tá falando a verdade, né? Porque aí, se a Guilhermina comprovar que ela foi notificada, que era para ela se retirar, e ela recusou e foi notificada a tempo, né? 26 anos, ela teria que, em pouco tempo, conseguir um local para ela mudar. Então, aquela questão do bom senso, né? Olha, eu tô do diálogo, tudo bem, eu vou sair, mas só me dá um prazo para eu conseguir, porque ela tava fixada ali há 26 anos. E aí, vamos ver quem está com razão, né? Vai depender aí das provas. Mas, enfim, o que tem de jurídico aqui? Quando o empregador doméstico morre, e vamos falar do doméstico, mas também se aplica a outro empregador, né? Uma empresa menor, enfim. Quando o empregador doméstico morre, especificadamente aqui, esse contrato de trabalho, se não tiver outro tomador de serviço, que me deu a entender que morava só ela e o pai. Não sei se tinha outra pessoa, tá? E aí, se esse empregador morre e não tiver outro tomador de serviços para dar continuidade, porque vamos supor, ele morreu, a viúva vai cuidar da viúva. E aí, se for cuidar da viúva, é muito simples, né? Procurar um contador, aí vai lá no e-social, faz a alteração da sucessão do empregador, e tem lá, inclusive, por motivo de morte, faz a sucessão, dá continuidade ao contrato de trabalho. Se não tiver alguém para continuar tomando esse serviço, alguém para substituir, para fazer essa sucessão empregatícia, o espólio que fica responsável por pagar. E aí é que a gente falou, né? Como é que as disciplinas se entrelaçam, se interligam. E aí o espólio, ele fica com a responsabilidade de pagar as verbas rescisórias desse empregado doméstico. E o prazo é o mesmo, de 10 dias, né? Então, essa dívida trabalhista, essa rescisão, vai entrar no inventário. A questão é que o prazo é o mesmo e, às vezes, enquanto se discute ali, documento para inventário demora, então alguém tem que assumir
essa responsabilidade, né? Pagar e trazer essa ajuda para o espólio. Se, por exemplo, se um herdeiro, né, se responsabilizar e pagar, traz essa ajuda para o espólio para depois, né, ser rateada aí, né, as responsabilidades entre os herdeiros. Mas aí o prazo é o mesmo, recebe as verbas rescisórias normais. A única coisa que tem diferença aqui, tá? É que não tem aviso prévio, porque o aviso prévio, ele só, né, como eu já falei em episódios anteriores, eu vou avisar que eu vou morrer. Aviso prévio. Ele só cabe na dispensa sem justa causa, né? E também não vai ter a multa dos 40%. Tem saque de FGTS, mas não tem a multa dos 40%, porque também seria uma indenização para esse término, né, do contrato de trabalho aí, como é involuntário, não foi iniciativa dele, eu quero morrer agora, enfim. Mas a diferença é essa. Então fica essa questão, né? Se acontecer, é responsabilidade do espólio pagar essas verbas rescisórias. E eu digo a você que isso vai ter desdobramento. Não tinha ouvido esse caso, não, mas essa mulher, eu acho que ela vai tentar uma união estável aí, sabia? Pós-morte. Eu acho. Deve ter uma conta. Eu acho que uma conta no mesmo endereço do velho. Deve ter, para começar. Ó a pensão por morte lá no INSS, ó. Deve ter conta no mesmo endereço. Ela tá 27 anos. Se dizia o que? Amada. 26 anos. Se dizia amada. Se sentia amada. Se sentia amada. Morava na casa e tomou posse, né? Porque... Tanto que era ela que participava do grupo do condomínio. Exatamente. Né? Olha Resolvi. Só como é que ela tem, segundo ela disse, ela tem prints da Guilhermina pedindo ela para resolver coisas pessoais da casa, compra, nananã. Então é isso. Como se ela fosse uma companheira dele, né? Então, vamos ver, vamos encerrar. Vamos encerrar por aqui, que é o que a gente tem de informação, mas acho que a a gente volta, né, a falar sobre isso. Sim, tomara, porque é um caso bom para o direito sucessório. Vamos ver. E a gente finaliza com Débora Falabella. Não sei se vocês viram, Débora Falabella mostrou, né, uma reportagem com ela de que ela está há 10 anos... sendo vítima aí de uma mulher que está stalkeando a Débora Falabella, né? E é importante a gente dizer isso, porque parece que o crime de stalking, né, é um crime assim... Quer dizer, ele é um crime recente, mas parece que isso não acontece já há muito tempo, né? É porque agora ganhou esse nome, né? Se a gente... o crime de stalking, to stalking em inglês significa perseguido, né? Daí que vem o crime de perseguição no Brasil. Mas se a gente pensar, por exemplo, John Lennon, ele morreu vítima de um fã que o stalkeava, né? Não tinha esse nome, mas esse crime já acontece há muito tempo. A Ana Hickman, há bem pouco tempo, sofreu um tiro, né? Foi uma tentativa de homicídio, não foi? Foi. De um fã também. Sim. Então, a gente vê isso com muita frequência. E agora, a gente não tinha uma legislação, né? Que tipificava esse crime, mas agora a gente tem. Então, o crime de stalking é um crime onde o sujeito invade a privacidade daquela vítima de forma reiterada e através de diversas maneiras. Então, pode ser através de e-mails, pode ser através de mensagens de WhatsApp, carta, telefonema, as mais variadas, stalkeando nas redes sociais, né? A gente hoje ouve muito falar sobre stalkear na rede social, né? Abre perfil falso, isso é uma forma de stalking também. E aí veio a lei 14.188, uma lei de 2021, que inseriu o artigo 147A no Código Penal, tipificando agora, então, o crime de stalking, né? Que diz assim: perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, não é raro a gente, por amor, por desamor, por inveja ou por qualquer outro sentimento, né, a gente encontrar alguém que fica perseguindo com habitualidade, principalmente nas relações amorosas, né? Não aceitou o fim do relacionamento. E tornando a vida daquela pessoa um inferno. Sim. E trazendo com isso um abalo psicológico. E aí eu queria fazer o link, na verdade, do crime de stalking com a violência doméstica, que a gente fala muito aqui, já falou muito nos outros episódios, né? Então, o crime de stalking, na verdade, ele traz uma violência psicológica, que é um recorte, né? Um tipo de violência doméstica. A gente lembra que a Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência doméstica, né? Física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. E até 2021, então, a gente não tinha essa tipificação, e com a lei 14.188, se eu não me engano, que eu não decoro a lei, isso mesmo, 14.188, traz esse crime de stalking, traz a possibilidade
do agressor ser afastado do lar, né? E traz a possibilidade, traz uma qualificadora para o crime de lesão corporal contra a mulher, não é isso? E aí, o que diz o artigo, a lei 14.188, no artigo 147, agora o B. Diz o seguinte, olha, causar dano emocional. Dano emocional pode ser muito genérico, mas a lei vai descrever. Dano emocional à mulher que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento, ou controle suas ações, comportamentos, crenças, mediante, aí sim, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que prejudique a sua saúde psicológica. Então, a gente lembra que esse é um rol exemplificativo, que ao longo do tempo podem aparecer outras formas, né, outros meios. E é importante dizer que quando a gente tem cometido o crime de stalking dentro do âmbito da violência doméstica ou familiar, a pena aumenta de metade, né? Embora essa lei seja destinada a qualquer pessoa, é claro que ela está muito mais voltada para a mulher, até porque 80% dos stalkers são homens. São homens que praticam, né, o crime de stalking contra mulheres. E aí teve uma notícia recente agora, sei que o nosso tempo tá terminando, mas em BH agora há pouco tempo, né? Teve um médico que 15 anos ele é stalkeado por uma moça que ele atendeu no pronto de socorro e ela já agrediu até a esposa dele. Passou no Fantástico, uma coisa terrível. Complicado. E você sabe que existem tipos de stalkers. São 5 tipos. Eu não sabia disso. Então você tem o stalker ressentido. É aquele que ficou chateado porque foi feita alguma coisa com ele, foi dito alguma coisa, ele ficou chateado, então esse é o stalker ressentido. Você tem o stalker rejeitado nas relações afetivas, não aceita o término, então é o stalker rejeitado. Você tem o stalker solitário, aquele que está em casa sem fazer nada, e fala, não vou perturbar a vida de alguém, vou começar a atazanar a vida de um. O stalker ilusão, aquele que cria no imaginário uma relação, normalmente com um famoso, né, de que vai ser namorado, de que é o amor da vida dele e tal. E tem o stalker predador, que é aquele que busca uma vítima conhecida para praticar algum relacionamento sexual. Aí eu queria rapidinho contar a história. Fui fazer uma massagem há um tempo atrás, e papo vem com a massagista, ela estava me contando que ela fazia massagem de um homem, e esse homem começou a marcar 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, e tinha que ser sempre com ela. E aí a clínica fechou na pandemia, e o cara pirou. Né? O stalker rejeitado. Colou. Para começar. Eu acho que esse juntou os 5 tipos de stalker, né? Grau e aí máximo. O cara pirou e começou a mandar mensagem em ligação, mais de 30, 40 mensagens para ela diariamente, a qualquer hora do dia, madrugada, de manhã, de tarde, de noite. E aí essa clínica volta a funcionar pós-pandemia, mas só que não quis mais atender esse homem. E aí ele vai para a porta da clínica e começa a xingar e começa a fazer uma série de agressões, e ela então começa a ter danos psicológicos porque ela não queria nem sair de casa para ir para o trabalho mais. Imagina. Né? Imagina o pânico. Exatamente. E aí, graças a essa nova lei, foi possível juntar o crime de stalking ao crime a Lei Maria da Penha, pedir uma medida protetiva, que obviamente ele descumpriu, né? E aí ele foi preso, depois de um tempo ele acabou sendo solto, e aí desistiu dessa mulher. Mas acho importante a gente terminar dizendo assim que o crime de stalking é um sinal de alerta. É uma luz que pisca. Né? Sim. Que pode ser o início de alguma coisa que pode terminar de forma muito grave, né? Trágica. E agir logo, né? Não esperar tomar uma proporção assim, né? Exatamente. É isso. E aí, isso que você está falando vai ligar com a indicação que a gente tem hoje, né? Bebê Rena, uma série que está passando na Netflix, acho que é a top 10, alta, 10, né? Muito em alta. E que fala exatamente, é uma loucura, não sei se vocês já viram, uma loucura essa cena, essa série. Essa moça trabalha muito bem, por sinal. E tem uma outra série também chamada You, que também trata do mesmo tema, também na Netflix. Nossa, muito não bom. É? Vou ir nessa. Como é que escreve? You, você. Você. Maravilhosa, né? Lembrei dela vindo pra cá. Falei, verdade, aí, né? tá vendo? Pois é. Porque Bebê Rena tá tão em alta que a gente esqueceu. Não, então vou anotar. Mas vale a pena. Você tá, acho que anos-luz na frente do Bebê Rena. Maravilhoso. Então tá bom. Maravilhoso. Vou dar minha atenção pra You. Nossa, você fica muito presa naquilo ali, né?
Que legal. E pra gente entender esse assunto que tá super em alta, né? Então vamos encerrar por hoje, né, gente? Agradecer a todo obrigada, mundo. pessoal. Obrigada a todo mundo. Não esquece de compartilhar, de deixar seu like, seu joinha, seu comentário. Isso. E para quem quer patrocinar o nosso podcast também, né, pessoal? Só nos mandar mensagem no direct do Instagram, de qualquer um dos nossos directs, dos nossos Instagrams. No próprio Instagram do Pode Ser Legal. Você quer elevar, né, a sua marca. Exatamente. Com certeza. Vamos ter o prazer de ter você com a gente nesse projeto. Obrigada a vocês. Obrigada, Fred, mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchauzinho.